Para Dussel, quando negando o mito civilizatório e a inocência da violência, descobre-se o eurocentrismo e a falácia desenvolvimentista, eticamente a dignidade do outro e se declaram inocentes as vítimas com a afirmação de sua alteridade e identidade de sujeito, negado pela modernidade. Com essa desconstrução do discurso da modernidade, supera-se a razão emancipadora, em sua concepção estratégica e instrumental, para uma razão libertadora, própria dos povos da América Latina. O filósofo argentino Dussel reitera a sua tese de que a centralidade da Europa não é fruto só da superioridade interna acumulada na Idade Média Europeia sobre as outras culturas, mas também efeito do descobrimento, da conquista, da colonização e integração subsunção da ameríndia. Para ele, a superação do pensar eurocêntrico moderno passa pela crítica ao seu irracionalismo e às causas da vitimação, bem como pela construção de uma nova eticidade que afirme a razão do outro através de relações intersubjetivas solidárias pautadas numa ética libertadora. Deste ponto de vista, ao contrário do que estamos acostumados a imaginar, a América exerceu um papel decisivo no processo de formação do sistema mundo moderno. É apenas a partir do surgimento da América que a Europa se afirma como centro geopolítico do mundo. Sem o ouro e a prata da América, sem a ocupação de suas terras para o plantio da cana-de-açúcar, do café, do tabaco e tantas outras especiarias, sem a exploração do trabalho indígena e escravo, a Europa não se faria nem moderna nem centro do mundo. Desta forma, é no violento processo de dominação e exploração da América que se localiza um dos principais fatores da profunda transformação que o cenário mundial sofre em finais do século XV e início do século XVI. O extermínio de populações inteiras, a escravidão, a servidão, a dispossessão de terras ou a possessão de terras, a exploração das riquezas naturais encontram-se nos fundamentos das relações sociais e de poder que instituem a América, a Europa e o sistema mundo moderno que se ergue. A proposta teórica e política dusseliana é visualizar os povos periféricos para que sejam escutados e reconhecidos pelo centro, superando, em última instância, as relações de subordinação e desigualdade. Estes últimos, por terem um monopólio geográfico, epistêmico e político, são os que têm escrito a história universal. Dussel mostra como a dominação do pensamento eurocêntrico de diferentes períodos constituiu o velho continente como o centro hegemônico diante da periferia, que é a América Latina, a África e a Ásia e a Oceania. Os povos da periferia marginalizados não são escutados, são concebidos como uma realidade inferior à Europa, sendo constatada em toda a tradição filosófica desde a modernidade. Sendo assim, cabe constatar que grande parte da filosofia do velho continente tem se servido como justificadora das ações que a Europa tem exercido sobre outras terras. O pensamento surgido nas entranhas europeias tem desembocado na exploração e subordinação das novas terras. O segundo se desenvolveu em meio a um grande auge da burguesia, onde esta se consolidou como classe dominante, mientras que o proletariado era o subordinado pelo burguês. Marx e Engels denunciam essa exploração e tratam de reivindicar o papel que o proletariado tem desempenhado na história. Ambos os pensadores são de períodos distintos. Existem mais pontos de encontro na tese desses autores que discrepâncias, segundo Romero. O filósofo alemão Karl Marx é, sem dúvida, um dos pensadores que mais influenciam os movimentos sociais e políticos da América Latina. Já foi o tempo, na época da filosofia e da teologia da libertação. Hoje, bem menos com a ascensão da direita liberal e conservadora. Ainda que as ideias de Marx estejam ligadas a concepções europeias, é inegável que sua teoria revolucionária sobre a acumulação e reprodução do capital e sua universalização como forma social dominante e expropriadora de trabalhadores e natureza, a burguesia, o proletariado e a luta de classe influenciou os processos revolucionários da América desde o século XX. Podemos ainda afirmar que as formulações posteriores de marxistas como Lenin, Gramsci, e latino-americanos como Rui Mauro Marini, José Aricó, José Carlos Mariátegui, Florestan Fernandes sobre as relações de dependência internacional e sobre o imperialismo, igualmente foram inspiradoras para as lutas emancipatórias em várias partes do mundo. Compreende-se neste processo que o centro não reconhece a exterioridade dos povos marginalizados e impõe sua cultura. Esta é a única que tem a suficiente preparação e o conteúdo para ser tida em conta. Tudo
mas é uma manifestação inculta por bárbaros selvagens. Dúcio e Marx têm afinidades nesses temas, né? Isso vem indicar que, desta forma, o sistema mundo moderno que se forma a partir da conquista da América em 1492 e às custas dessa conquista, configura-se em verdade como um sistema mundial moderno colonial, expressão criada com o objetivo de designar a contraface colonial constituinte da modernidade do sistema mundo moderno. Omitir o lado colonial do sistema mundo é olvidarmos do caráter colonial da modernidade. Quando se pensa em modernizar a Amazônia, por exemplo, a ideia de colonizá-la está subjacente, em especial nas invectivas, né, nas diretivas, nas investidas de Bolsonaro sobre a Amazônia atualmente. Então, esse é um trecho aí dessa obra que é Karl Marx na leitura de Henrique Dúcio, Interpretações Críticas à Luz das Lutas Sociais na América Latina. Né? Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.